tentativa já era deles. Ken respondeu que eles estavam com pressa para que esses bastardos que constantemente tentavam enganá-los não tivessem a menor chance de alcançá-los. Então eles passaram para o próximo nível e foram cercados por uma aura sinistra, como a masmorra anterior com a pulseira de Van Gogh. Os jogadores se reuniram em círculo e perguntaram uns aos outros quem lidou com a tartaruga terrestre. Nem sabem quem a encontrou. Aí eles ficaram cobertos de neblina. O jogador achou que essa neblina era ainda pior do que no segundo nível. E essa névoa negra usou poder e lentamente começou a absorver sua vitalidade. Felizmente, o poder de Apophis foi ativado e Locke não poderá mais ser envenenado por esta névoa negra. O anel de Lancelot ativa uma poderosa resistência à névoa negra. Locke olhou para Ken surpreso e pensou que ele não poderia ter pensado que tudo aconteceria assim. Os jogadores ficaram deprimidos e começaram a reclamar que desde o início havia uma névoa venenosa por toda parte. E Alice ordenou que todos se acalmassem e tomassem o antídoto. Ela esperava por isso e se preparou com antecedência, mas isso não significa que o antídoto será suficiente para todos, por no máximo meio-dia se tudo correr bem, mas podem perder a vitalidade antes mesmo da batalha. Usar o antídoto não ajudou muito. O status de envenenamento foi suspenso, mas temporariamente, e Jay foi até eles, que também reclamou do veneno. Ele novamente sugeriu que ela considerasse sua proposta novamente. Esta pode ser a única chance antes que a guilda Mokosh cometa um erro e ela tenha que lutar contra o chefe até o limite de suas forças. Enquanto ele a convenceu a se juntar à sua guilda, Ken e seus esqueletos e Locke foram em direção ao chefe. Alice pensou que se ele conseguisse, ela perderia o anel. Mesmo que ele perdesse, eles teriam dificuldades. Ela decidiu que não tinha escolha e aceitou as propostas de Jay. Jay pensou que agora suas chances de conseguir o anel do Rei Arthur haviam aumentado. Ele o escolheu. Eles tinham antídoto suficiente para mais de meio-dia. Duraria cerca de um dia inteiro. Os caras chegaram ao chefe da masmorra, um guerreiro esqueleto em seu cavalo e com seu exército. Provavelmente o chefe mais terrível de todos. Locke olhou horrorizado para a enorme multidão e perguntou se Ken estava dizendo para ele apenas ficar de pé. Ken disse que o aparecimento de um sabotador é inevitável. Eles só precisam fingir que estão caçando. Se saírem da linha de frente, o resto das guildas terão uma chance. E é exatamente isso que o grupo que os está assombrando quer. Com o passar do tempo, são eles que levam vantagem na névoa negra. Ken decidiu que os faria implorar para limpar esta masmorra. Jay e Alice se entreolharam, e Jay correu para preparar o ataque. Alice se convenceu de que não tinha escolha. Ela estava atormentada por dúvidas, mas repetia que era para proteger os outros. Eles precisavam vencer e sair daqui vivos. Em outra parte da masmorra, a batalha entre Ken e o chefe já começou. Claro, Ken ficou de lado e Locke avançou direto para o esqueleto a cavalo. Enquanto Locke atravessava a multidão de esqueletos, um bando de monstros saiu correndo da floresta. Mas Ken estava esperando por eles. Ele usou a habilidade do mensageiro do submundo para explodir o cadáver. Jay claramente não esperava por isso quando percebeu a explosão. Jay disse que isso não poderia acontecer. Ele percebeu que Ken havia conseguido se preparar para esse ataque. Nessa hora, os outros jogadores estavam cada vez pior. Um deles apoiava o companheiro, dizendo para ele aguentar mais um pouco, porque não dá para morrer assim. Há cada vez mais gente morrendo, disse o jogador. E que estão no limite, sobra cada vez menos. Ele pediu que ela tomasse uma decisão. Ela pensou que o suprimento do antídoto preparado havia acabado. Agora eles teriam que chegar a um acordo com as forças que estavam vazando. E ela estava com raiva de Jay porque ele estava atrasando o ataque. E então Ken voltou. E Alice ficou feliz por ele finalmente ter desistido. Alice ordenou que seus jogadores se preparassem para a batalha, porque agora era a vez da grande guilda demonstrar seu poder. Mas então Ken de repente se virou e disse que deixaria isso com eles e voltou ao campo de batalha. Alice não entendeu isso e começou a gritar que no momento em que ele apareceu aqui, a vez passou para eles, a grande guilda. Ela afirmou que ele havia perdido meio-dia, então deveria deixá-los cuidar disso. E ela perguntou se salvar a vida de todos os presentes não era o mais importante. Mas Ken respondeu calmamente que estava apenas devolvendo os feridos da linha para um local seguro. Ela não percebeu a princípio, mas havia um jogador da linha caído no chão. Era Jay. Ele tinha queimaduras. Alice pensou que ele havia planejado tudo isso, mas falhou no ataque. Alice gritou que isso não mudava as regras. Ele voltou, o que significa que era a vez deles, pois ele saiu do campo de batalha, o que significa que sua tentativa falhou. Enquanto ela continuava a falar, Ken virou-se para ela e com um sorriso malicioso disse-lhes para esperarem a sua vez. Ele disse que mesmo agora seu companheiro continua lutando bravamente. Eles não têm tempo para discussões inúteis. Ele deve retornar imediatamente ao campo de batalha para ajudá-lo. Os demais participantes se esqueceram do parceiro. É uma pena que ele Locke faça tanto.
mas nem conseguem se lembrar dele. Ken continuou dizendo que a maioria dos membros de sua guilda foram envenenados, e se lutassem nesse estado seria difícil para eles sobreviverem, muito menos se limparem. Alice ainda argumentou que ainda tinham tempo. Ela afirmou que se estivessem nas mesmas condições, então seria melhor que seu time entrasse na batalha mais cedo, pois tinham recursos para isso. Mas Ken admitiu que a névoa escura não teve efeito sobre ele. Todos se lembraram que ele derrotou a Cobra Agulha. Alice lembrou que ele foi o primeiro caçador a derrotar a Cobra Agulha. Ken afirmou que se todas as guildas tivessem cooperado desde o início, a crise atual não teria surgido. Ele disse que eles ainda tinham uma chance. Só precisavam derrotar os Dullahan o mais rápido possível, mobilizando todos os recursos restantes. Alice queria dizer mais alguma coisa, mas seu companheiro disse que era hora de ela parar. A situação era muito séria. Todos os jogadores se voltaram contra a grande guilda, pois foram eles que propuseram esse argumento estúpido, ao invés de lutarem juntos desde o início. Disseram que em vez de agradecer por ter salvado a própria pele, ela começou a brigar com ele. Alice começou a se preocupar cada vez mais quando todos repetiam que ela mesma falava sobre o valor da vida e agora estava se comportando de maneira egoísta. Nossa raposa apenas sorriu e disse que precisaria ser tosqueada em suas próximas decisões. Ele disse que ela provavelmente já sabia a resposta. Todos os presentes testemunhariam o nobre pedido da grande guilda. Neste momento, no campo de batalha, os mortos continuavam a aparecer do chão, e Loki já pensava que sua energia acabaria antes mesmo de começar a lutar contra o Dullahan. Finalmente Ken voltou, que elogiou Loki por ser capaz de segurá-los. Vemos que ele está com o cajado de Merlin em suas mãos. Os itens de Merlin aumentaram seu poder mágico. A condição oculta da lenda do Rei Arthur foi cumprida. O efeito do conjunto de itens da lenda do Rei Arthur foi ativado, e o Anel do Rei Arthur fortalece o poder dos itens da mesa redonda. Loki ficou chocado e perguntou onde ele conseguiu todos esses itens. Ken respondeu que recebeu todos os prêmios antecipadamente. O item de Merlin veio como um bônus. Ele disse com tanta calma como se não fosse nada. No entanto, Loki continuou a duvidar que com apenas 2 itens eles conseguiriam fazer a diferença. E então Ken convocou o Golem, então a habilidade do mensageiro do submundo, o poder do faraó foi usado. Monstros não mortos pelo lançador foram sacrificados e guerreiros esqueletos foram convocados. Ken usou os colares de Gawain, a condição oculta da lenda do Rei Arthur foi cumprida. O efeito do conjunto de itens da lenda do Rei Arthur foi ativado. O Anel do Rei fortaleceu o poder de seus itens da mesa redonda. A duração da habilidade do colar aumentou muito, e Ken usou campos de aura novamente. Agora Ken tem um exército viável de mortos e golems, e também os objetos da mesa redonda. A batalha para limpar a masmorra começou. Os mortos pularam primeiro sobre os golems. Loki ficou impressionado com a batalha, admirando como o golem lutou ao lado dos esqueletos. Em outra parte da floresta, onde os demais participantes da masmorra aguardavam a conclusão da limpeza, o curandeiro ajudou Jay, mas ainda pediu que ele não se mexesse, pois por causa da neblina era impossível curá-lo completamente. O médico disse que teve muita sorte porque Ken o salvou. Jay não esperava tal mudança. Alice e seu parceiro estavam vagando pela floresta, afirmando que em seu estado atual seria perigoso encontrar um monstro que decidisse deixar o campo de batalha. Ela mesma entendeu isso perfeitamente, mas Ken os enganou. Então ela decidiu descobrir o que estava acontecendo no campo de batalha. Claro que ela estava com raiva, mas também não queria saber o que os outros jogadores teriam feito se ela não tivesse dado os itens para ele. Então, não apenas os itens, mas também o orgulho da guilda e as vidas de seus subordinados seriam perdidos. Eles finalmente chegaram ao campo de batalha, os esqueletos, e o golem seguraram os mortos, enquanto Ken e Loki estavam ao lado do chefe da masmorra. Eles estão em círculo para isolar o Dumbahan e acertarão o alvo. Se puxarem, ficarão cercados e ameaçados. Mas não posso dizer que agora seja fácil para os caras, ele cospe um ar gelado que congela quando tocado. O esqueleto USA, a cabeça como arma, a energia dos mortos aumentará com a ajuda de uma força desconhecida, mas o anel de Lancelot reflete a energia dos mortos. A situação acabou ficando bastante complicada. Até Ken percebeu que não seria possível derrotar o Dullahan tão facilmente. Antes de retornar, ele ouviu camaradas que tentaram passar por esta floresta morta. Derrotar um Dullahan requer poder de fogo bruto. Naquela época, ninguém menos que Lei tinha tal poder, seria menos do que Lei tinha então. Ken decidiu usar todos os seus itens, usando a lança de Percival. O efeito do conjunto de itens da lenda arturiana foi ativado. A capacidade de penetração da lança de Percival aumentou significativamente. Loki percebeu que Ken havia decidido tirar um as da manga, mas ele também ainda não havia feito tudo o que podia. Ele correu até o que tivesse